Estamos começando mais um Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional em parceria com a TV PUC. Agora abordaremos a profissão do engenheiro de produção. E para isso conversaremos com o Thiago Maciel, que é engenheiro de produção pela PUC, tecnólogo em mecânica na Engefix. E o Rogério Morano, que é engenheiro de produção, professor da PUC e da FMU, consultor de empresas, doutorando e mestre em administração. É especialista em gestão de TI. Agradecemos a sua presença. Poderíamos, então, começar com uma piada, um caso sobre a profissão. Ok, deixa que eu falo. Algumas pessoas comparam a carreira de engenheiro de produção ao pinguim. O pinguim, ele nada, ele anda e ele voa, mas ele não faz nenhuma das três coisas bem. Né? No intuito de comparar o engenheiro de produção a um profissional que tem amplo conhecimento em vários campos, né? Porém, às vezes a profundidade desse conhecimento não é tão grande, né? Então fica aí a piada com relação ao pinguim. Quer dizer, ele é um generalista. Um generalista, um especialista em generalidades, vamos falar. Especialista em generalidades, ótimo. Isso mesmo. Então, acho que uma pergunta que a gente pode iniciar é: o que diferencia um engenheiro de produção de um administrador de empresas? Isso é uma pergunta clássica para quem trabalha com orientação profissional. Bom, não sei. Posso começar a resposta, né? Eu, após me formar em engenharia de produção, eu procurei algum conhecimento na área de administração, tanto que o meu mestrado e meu doutorado é na área de administração. Eu acredito que os engenheiros de produção, eles têm condição de assumir cargos administrativos, gerenciais, mas talvez precise de uma complementação, porque apesar das duas áreas serem bastante similares em várias questões, a abordagem do engenheiro é muito mais técnica. Inclusive, quem procura a carreira de engenharia, de uma forma geral, ela já tem perfil mais técnico, ligado à matemática, à física, a áreas do conhecimento na área de exatas, né? Enquanto que a administração, né, a faculdade, o curso de administração é um curso de humanas, né, onde são abordados mais questões humanas, sociologia, enfim, é uma ciência social aplicada à administração. Não é uma carreira especificamente técnica como a do engenheiro, né? Thiago, o que faz um engenheiro de produção? Bom, o engenheiro de produção ele tem diversas áreas de atuação, né? Ele pode atuar na área administrativa, como o professor falou, ele pode trabalhar na área de projetos, na área de bancos. Bom, eu vou falar um pouco da área especificamente que eu atuo, que é a área de projetos. A gente, na nossa empresa, a gente trabalha com empresas grandes, como a Infraero, Petrobras. Então, nós recebemos dessas empresas o escopo do projeto, nós estudamos as normas, quais são as qualificações que esse empreendimento tem que ter. Com base em normas e conhecimentos técnicos, nós realizamos os empreendimentos para essas empresas. Então, o engenheiro de produção, na minha área, que é a área de projetos, ele faz projetos, seja ele na área de elétrica, na área de ar-condicionado, alguma coisa na área de mecânica também. Então, mas aí fica a questão, faz projetos, mas o que diferencia o produção do engenheiro mecânico, do engenheiro elétrico, do engenheiro químico? Perfeito. Veja, se a gente vamos pensar num contexto organizacional mais abrangente. O engenheiro de produção, por exemplo, se diferencia de um engenheiro mecânico porque o engenheiro mecânico, muitas vezes, a preocupação, o background dele é específico em construção, manutenção, desenvolvimento de máquinas, por exemplo. Vamos nos focar na questão de máquinas. O engenheiro de produção é o cara responsável por desenhar a linha de produção de tal forma a dispor essas máquinas e conseguir maiores níveis de produtividade para a empresa. Nesse sentido, eu acho que muitas vezes as dúvidas dos alunos com relação à engenharia de produção ou administração, porque nessa questão de organização, busca de maior produtividade, né, eficiência nas áreas de logística, cadeia de suprimentos, que são assuntos ligados diretamente à engenharia de produção,
a administração, de uma certa forma, poderia atuar também com esse pensamento de organização, né? E aí talvez por isso se confunda, mas respondendo especificamente a sua pergunta, eu acho que o engenheiro de produção é uma pessoa que tem, comparado, né, eu fiz a comparação com o engenheiro mecânico, ele também tem essa necessidade ou esse background do conhecimento técnico, mas a preocupação dele é de conseguir a melhor eficiência logística, a melhor uso desses equipamentos, a melhor disposição dessas máquinas para levar a organização a maiores níveis de produtividade. E daí vem o pinguim, é isso? Daí vem o pinguim. Que ele manja um pouco do objeto em si, do projeto, mas também dos outros aspectos, fatores humanos, fatores logísticos que envolvem um projeto, é isso? Perfeito. É isso aí. Pois é, essa é uma questão que traz complicações. A gente, há um tempo atrás, ouvia a seguinte fala dos jovens: quero trabalhar no mercado financeiro, e ouvi falar que os engenheiros são mais acolhidos nessa área do que administradores e economistas. Corresponde à realidade? Ainda hoje ou não? Bom, eu vou dar um número que tenho, que dos meus alunos, colegas de classe, que eu tive no nosso curso, né? Sei. O que eu percebia, o que eu enxergava, de cada 10 alunos que estavam no nosso curso, 7 ou 8 trabalhavam na área financeira, na área de banco. Sei. Bom, e a resposta que eles sempre nos davam é que o banco procura um profissional mais na área de exatas. Muitas vezes a pessoa faz um curso de administração, como o professor disse, ele vai ter um curso mais voltado para a área de humanas. E o profissional da área de engenharia de produção pode trabalhar como gerente de banco também. Então, eu acredito que pela formação do engenheiro de produção ser focado bastante para a área de exatas, mexer com números, ele tem um grande espaço no setor financeiro também. Mas não seria exatamente pelo conhecimento técnico. Eu gostaria de complementar o que o Thiago falou com bastante propriedade. Ele viveu lá, conviveu com os colegas dele, mas eu acredito que a procura dos bancos, especificamente por engenheiros de produção, se deve ao fato de que o engenheiro, a carreira de engenharia, independente de ser produção mecânica ou elétrica, é uma carreira técnica, onde a pessoa tem facilidade e treinamento, vamos dizer assim, em áreas de exatas. Então, análise de gráfico, desenvolvimento de indicadores, é a matemática, é a operacionalização de números, e banco precisa disso. Matemática financeira, são áreas do conhecimento bastante técnicas e complexas, onde o engenheiro, pela sua própria formação, tem capacidade de desenrolar, vamos dizer assim, essas questões. E especificamente o engenheiro de produção, ele tem na sua grade disciplinar muitas disciplinas de gestão, pelos motivos anteriores aqui que a gente discutiu. E isso faz com que os bancos mirem nesse profissional. Ele é muito bom tecnicamente para analisar números, gráficos, e ele tem conhecimentos de administração, que podem inclusive ser complementados com cursos de pós-graduação. Lato estricto sensu. Exatamente. Então, acabou que, de fato, o que o Thiago está falando é uma realidade. Muitos profissionais de banco são engenheiros de produção. Isso é interessante, até porque houve um reflexo disso nos cursos de administração. Só um detalhe, né? Os cursos de administração, perdendo terreno para engenheiros, reforçaram sua área de matemática. Hoje, alguns cursos de administração, em função dessa concorrência, aumentaram o espaço da matemática, das exatas nos seus cursos, né? Para não perder espaço. Isso é verdade. Como eu faço doutorado na área de administração e fiz mestrado na área de administração, de fato, várias disciplinas como pesquisa operacional e cálculos foram, se não incorporados porque já existiam, foram intensificados em termos de conhecimento, né? Dentro dessas disciplinas, né? Justamente para fazer essa complementação. Fica ainda a discussão dos alunos que procuram a disciplina. Muita gente procura a administração por justamente querer uma carreira mais de humanas, né? Ou ter mais facilidade para a área de humanidades e menos na área de exatas. E aí, ao se deparar com essas disciplinas, às vezes vem a enfrentar alguma dificuldade. Enquanto que o engenheiro, ele naturalmente procura engenharia porque ele é bom de matemática no colégio ou coisas desse tipo, né? Então ainda existe
alguma questão a ser endereçada com relação a isso, né? Você procurou engenharia de produção por quê? Bom, eu inicialmente eu fiz Será que você é jovem? Sim, eu fiz Senai, né? Eu fiz Senai, fiz um curso de mecânica no Senai, ferramentaria, torno, fresa, né? Toda essa parte de aprendizagem industrial que eles chamam no Senai. Posteriormente, terminando o Senai, eu fiz mecânica na FATEC, né? Então foi uma curso de tecnólogo e mecânica. Tecnólogo e mecânica. Então foi uma consequência. E quando eu estava para escolher entre as áreas de engenharia, eu optei pela engenharia de produção justamente pela abrangências de áreas em que pode atuar um engenheiro de produção, como dito anteriormente, né? Pode trabalhar na área de banco, na área de logística, pode trabalhar na área de projetos, né? Então foi por isso que eu optei o curso de engenharia de produção. No passado, não muito distante, se dizia que se você quiser atingir os altos escalões das empresas industriais, das indústrias, você tinha que fazer engenharia e não outro curso. Porque o caminho era você fazer uma carreira técnica, chegava um momento que você deslocava para a carreira administrativa, porque não tinha mais como, né, ser promovido com cargos técnicos, e essas pessoas acabavam virando administradores, executivos das empresas. Tanto é que o curso tradicional da GV, de especialização, era procurado em grande quantidade por engenheiros e não por administradores. Será que o curso de engenharia de produção nasceu nessa ideia? Olha, eu acredito que a engenharia de produção, talvez como área do conhecimento, como curso, talvez existisse antes desse fenômeno que você está contando aqui para a gente. Mas, de fato, o crescimento e o fortalecimento dessa profissão, em parte, pode se dever a isso, né? O engenheiro de produção, ele é um engenheiro, a gente não pode se esquecer disso, a carreira é técnica, de engenharia, porém o engenheiro de produção ele tem contato, né, com disciplinas de administração e isso pode facilitá-lo na progressão de carreira, nesse tipo de progressão de carreira, onde há necessidade de se pular da área técnica para a área gerencial, né, de gestão. Talvez isso seja verdade. E vale a pena comentar, o engenheiro Henrique Meirelles foi presidente do Banco Central do Brasil há uns anos atrás. Ele, quando eu comecei... Presidente de outros bancos também, né? Quando eu comecei a minha carreira de engenheiro, logo que eu terminei minha faculdade, eu trabalhei num banco onde ele era o presidente nacional desse banco, o antigo Banco de Boston do Brasil. E ele chegou a ser presidente mundial do Banco de Boston. Né? E eu depois ocupou o cargo agora, mais recentemente, de presidente do Banco Central. Ele é engenheiro de produção. De origem, engenharia de produção. Isso, ele foi paraninfo da minha turma quando eu me formei, inclusive. Né? Olha que interessante. Né? Interessante. Eu, como orientador profissional, recebo muitos, não são poucos não, um número expressivo de jovens que falam, fui fazer engenharia de produção, nunca quis ser engenheiro, porque eu ouvi falar que para ser um administrador, eu deveria fazer engenharia. E quando chega lá no curso de engenharia, descobre que é um curso de engenharia, que não é um curso de administração, e começa, né, a enfrentar grandes problemas nas matérias iniciais do curso de engenharia. Né? Você não teve esse problema, você já conhecia. Não, eu não tive, né? Como dito anteriormente, eu fiz Senai, né? Senai você tem um pouco de cálculo, você tem as matérias de exata, tem que ter conhecimento em trigonometria, né? Conhecimento básico em trigonometria. Posteriormente eu fiz a FATEC, né? Você tem cálculo 1, cálculo 2, física, né? Você tem algumas matérias bastante de exatas. E na engenharia teve também matérias de exatas, né? Estatística, matemática financeira. Você tem logística, que envolve bastante cálculo. Né? O que eu posso dizer para quem está procurando, se você não é uma pessoa da área de exatas, não faça engenharia de produção, porque você vai se deparar com bastante disciplinas que envolve bastante cálculo. Né? E tem que ter afinidade, porque se não tem afinidade com o número, com a disciplina de matemática, com a área de exatas, eu não recomendo a procurar esse curso. Né? Você observa aí na sua carreira de professor
ainda problemas desse tipo? Esse problema ele é recorrente, ele é muito presente. O que o Thiago falou com bastante propriedade, né? Ele foi um aluno que se destacou, talvez por isso estamos aqui reunidos e ele está presente, né? Foi um aluno meu que se destacou. De fato, a carreira do engenheiro é uma carreira técnica, né? Entre as habilidades que o engenheiro de produção tem que desenvolver, estão elas as habilidades técnicas. É que habilidades gerenciais que complementam, né, discussões anteriores que fizemos aqui, que complementam o conhecimento necessário dele, existe, né? E normalmente fazem parte do campo do conhecimento da administração. Mas a carreira é técnica, né? Então a pessoa vai aprender de fato cálculo, termodinâmica, mecânica dos fluidos e outras disciplinas desse tipo, né? O profissional ele é engenheiro, né? E ok, ele complementa esse conhecimento técnico com disciplinas gerenciais, disciplinas ligadas à economia e administração que são importantes também para o desenvolvimento da sua carreira profissional, né? Então que fique claro isso, né? Porque senão fica muito difícil para o aluno que ingressou na universidade, na faculdade, e muito difícil também para os professores, enfim, porque a pessoa tem uma expectativa profissional, mas não tem um background ou uma afinidade, como o Thiago falou, para seguir, né, no curso. Quer dizer, fazendo engenharia de produção, você até pode ser engenheiro, brincando. É isso? Não, você faz engenharia de produção, Não, você se torna trabalhar como engenheiro, sim, desculpa. sim, Trabalhar como engenheiro de projeto, uma dada área. Existe um pouco uma mística, talvez porque a divulgação dos cursos não foi correta. A maioria dos cursos, pegar a USP, é engenharia mecânica de produção, ou de produção mecânica, não sei. Quer dizer, a pessoa começa com engenharia geral, 2 anos de engenharia, entra na área da mecânica na USP, entra na área da mecânica e depois faz produção dentro da mecânica. E existem, na área de elétrica, engenharia de produção elétrica, existe até engenharia de produção civil, engenharia de produção química, né? E as pessoas não sabem disso, quer dizer, porque o nome do curso vem engenheiro de produção, né? Você estava me contando que na PUC é diferente, é isso? Isso, eu fiz engenharia de produção na USP, na Escola Sei. Politécnica, e eu, inclusive consta no meu CREA, né, do Conselho Regional, que eu sou engenheiro de produção área mecânica. Ah, consta isso no CREA? Consta isso, consta CREA, no meu Conselho diploma. Regional de Economia. De engenharia. De engenharia, desculpa. Isso. Engenharia. Não é mais de arquitetura, agora é só engenharia. Só engenharia. Essa é a minha formação, bem alinhado ao que você disse. Só que alguns cursos novos, mais novos de engenharia de produção, já não apresentam mais essa diferenciação, né? Então, em tese, quem procura um curso de engenharia de produção na PUC não vai ter o campo da engenharia especificado. É engenharia de produção mecânica, química, de produção. Não, é um engenheiro de produção que aí poderia atuar, né, ter um background amplo, podendo atuar em indústrias mecânicas, indústrias químicas. Ele vai ter um pouco de mecânica, elétrica, química. Exatamente, exatamente. E interessante, né, um diferencial que eu gostaria de destacar do curso da PUC em especial, é que a PUC tem bastante ênfase, por sua tradição na engenharia elétrica, né, ênfase em automação. Automação elétrica? Não, automação. Automação em geral. Em geral, né? E então a carreira de engenheiro de produção na PUC vai permitir o aluno, além de exercer a profissão de engenheiro de produção, ter um conhecimento um pouco mais aprofundado em automação. Sei. Em outras em mecânica, em outras em elétrica, química, etc. Quer dizer, é importante que o aluno também atente para esse detalhe. Sim, sim. Como é que ele pode descobrir isso antes de fazer? Você sabia que o curso tinha essa dimensão? Uma coisa que o aluno pode fazer é procurar no site da universidade, que ele está pretendendo se candidatar, a grade curricular. Sei. Lá na grade curricular, ele vai ver que o primeiro semestre, né, é um semestre que você vai ter todas as disciplinas básicas, né, vai ter matemática, vai ter cálculo 1, que eles chamam, vai ter física 1 e química. Então, aí você já começa a ver a formação técnica, a base técnica que o engenheiro de produção vai ter. Daí, nos semestres posteriores, né, já começa a entrar nas especificidades, né, que são as matérias de elétrica, tem eletricidade básica, você vai ter física moderna, física aplicada.
Então, um conselho que eu dou aqui é o aluno entrar no site da universidade e procurar no curso específico de engenharia de produção a grade curricular. A grade para observar a ênfase. As matérias que ele vai cursar durante o curso. Muito bom. E outros canais, né? Procurar entrar em contato com a PUC, por exemplo, a PUC tem as portas abertas. Qualquer aluno de segundo grau, né? Pode do atual ensino médio, pode ir pessoalmente, inclusive na PUC, conversar com o professor, coordenador, visitar a sala de aula, né? Isso é interessante. A maioria das universidades assim. E os alunos não aproveitam isso. Vamos falar um pouco de mercado. Existe uma divulgação na mídia de que a engenharia está com tudo no momento atual em termos de mercado. Engenharia geral, em geral as pessoas enfatizam um pouco na engenharia civil. Está acontecendo isso na engenharia de produção? O mercado está favorável aos profissionais? Bom, o que eu enxergo, sim. Devido ao que nós conversamos inicialmente, a área de engenharia de produção é muito ampla. Ele pode partir para a área de projetos na área de elétrica, ele pode partir na área de projetos na área de mecânica, na área de projetos voltado a gerenciamento da produção. Então, para o engenheiro, especificamente de produção, eu acredito que a área de atuação dele, por ser ampla, existem bastantes oportunidades no mercado de trabalho, né? Mas é importante sempre buscar uma boa universidade, né? No caso, nós estamos falando aqui na PUC, que possivelmente vai ter um bom leque de possibilidades no mercado de trabalho. Eu acredito que o que o Thiago falou é a resposta da pergunta, né? A engenharia, de uma forma geral, tá bastante em evidência, né? A engenharia civil, em especial, que mais se divulga por conta da expansão imobiliária, as grandes obras que estamos vendo aí, Copa do Mundo, entre outros. Mas o engenheiro de produção, em especial, tem muita oportunidade porque ele pode atuar em diversos campos, inclusive em campos mais gerenciais, né, que é o que todo mundo tem falado bastante, mas em áreas técnicas, gerenciando produção, logística, na área de serviços, que vem crescendo muito, então saindo da área industrial, na área de serviços, né, operações, melhoria de processos logísticos e tudo mais, né? Então acredito que é uma grande possibilidade de crescimento na carreira, né, de desenvolvimento à profissão de engenheiro de produção. Quer dizer, hoje o mercado está favorável, os estágios, né, estão bem remunerados, sim, pelo que a gente ouviu falar, e os salários estão relativamente valorizados, é isso? Eu acredito que sim, né? Comparando inclusive com outros cursos, né? Os estágios de engenharia, em especial de engenharia de produção, são bastante atrativos, né? E tem muito estágio. Eu não tenho alunos de 7º, 8º semestre, que seria o 4º ano, só não estão trabalhando, não estão estagiando os que não querem. Os que não querem, né? Não falta estágio, ainda mais, como o Thiago ressaltou, de boas universidades, né? E a PUC é uma delas. Eu durante o meu curso de engenharia de produção, fiz estágio em 2 empresas, né? Eu estagiei na Goodyear, na área de desenvolvimento de novos produtos, né? Fiquei lá cerca de 1 ano. Estagiei também na Meritor do Brasil, que são 2 empresas na área de produção. E posso dizer que de 90% a 95% dos meus colegas de sala de aula, durante o curso de engenharia de produção, estavam estagiando ou então estavam efetivos no seu... Empresas grandes, de nome, né? Empregos bons, né? Vamos dizer assim, estágios bons. Vamos falar o espaço para a mulher nessa profissão, né? A gente tem um dado aqui que, dentre as pessoas contratadas nos últimos 6 meses, 80% são homens e apenas 20% são para mulheres. O que vocês têm a dizer sobre isso? Bom, o que eu tenho a dizer é que isso não é por causa do curso de engenharia de produção. Eu acho que isso é uma mentalidade, ainda o preconceito da sociedade em algumas áreas, né? No nosso curso na PUC de engenharia de produção, nós tínhamos, sim, eu acredito que a turma era de 50 alunos, a gente tinha por volta de umas 20 meninas na sala, né? Era quase metade. Era bastante. É um número já significativo. Era bastante equilibrado o número de mulheres lá. Agora, e na hora de se formar também?
na área de se formar também. No momento de se formar também. Sim. Mas eu acho que esse número não vem específico do curso de engenharia de produção. Engenharia em geral. Eu acredito que seja, não só da engenharia, eu acredito que seja uma mentalidade, uma cultura aqui do Brasil de ainda ter esse preconceito, né, em contratação de mulheres. Eu não vejo como uma coisa específica da área do curso de engenharia, específico de engenharia de produção. Sei. É isso que eu acredito. Olha, até esses números eu já conhecia e sempre me causam estranheza, porque assim como disse o Tiago, as minhas turmas sempre foram quase meio a meio. Puxa vida. E em outras modalidades de engenharia eu também vejo, talvez o de produção tenha mais mulheres do que as outras engenharias. Mas a tradição, quando a mulher ia, como que a gente tinha informações, a tradição era a mulher ir para a engenharia química, área de química, né? Então, você está falando que produção também hoje está atraindo. Está atraindo. Outras engenharias também têm uma quantidade significativa de mulheres, talvez não tão grande quanto a de produção. E quando eu fiz engenharia de produção, não, tínhamos na sala somente 3 meninas, né? Então, essa é uma coisa que vem mudando. Quer dizer, né? a história está provando que dá para mudar. Há espaço, né? Eu acredito que talvez ainda exista algum estigma com relação ao engenheiro. O engenheiro trabalha lá na fábrica, num lugar mais inóspito. As relações de trabalho, né? Assim, o convívio é mais difícil, porque estamos falando, né, aqui preconceituosamente de peões e coisas do tipo, mas isso vem mudando demais. A realidade não é mais essa, tem lugar para todo mundo, né? E tem alunas, né, mulheres muito comprometidas com o curso, enfim, boas profissionais. Eu espero que isso venha cada vez mudar mais e elas consigam o espaço delas. Como todo mundo merece espaço, não é diferente com as mulheres, né? Eu agradeço as contribuições de vocês e até o próximo Desafio Profissão.